Em 2020, o Verdão já tinha quebrado uma invencibilidade do Bolívar contra brasileiros, uma invencibilidade de 37 anos. E agora o Palmeiras se torna o primeiro clube brasileiro a derrotar o Bolívar em 2 ocasiões como visitante, hein? Verdão que abriu o placar no primeiro tempo. Fez 2-0, os gols marcados por Flaco Lopes e Estevão. No segundo, acabou sentindo fisicamente os efeitos da altitude. O Bolívar empatou o jogo com 23 da etapa final, em 2 lances assim, 2 jogadas aéreas, 2 bolas levantadas na área alviverde. E o Maurício tinha acabado de entrar na partida, jogada do Flaco Lopes, que participa dos 3 gols. O Flaco Lopes, ele manda pra área, o Facundo Torres pegou de canela, não pegou bem na bola, né? Só que a sorte dele é que sobrou nos pés do Maurício, que fez o gol da vitória do Palmeiras em La Paz. Mauro Betting, resultado histórico, né? Sim. 7ª vitória seguida do Palmeiras, né? Muitos números aí pra esse Verdão do Abel Ferreira. Palmeiras 100% na Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias, 7 vitórias seguidas, líder do Campeonato Brasileiro, e com essa vitória, uma atuação muito sólida, sobretudo no primeiro tempo, jogando na altitude. Mauro Betting. É isso, Pedro, torcedor da Jovem Pan. Estamos falando da equipe que no futebol brasileiro e sul-americano mais vence, mais consegue pontos como visitante na história da Libertadores desde 1960. Palmeiras que a disputa desde 61, quando foi vice pro Peñarol, Palmeiras que voltaria em 68 para ser vice do Estudiantes, Palmeiras que só ganharia uma Libertadores com o Filipão em 99, mas de lá para cá muita história bonita, com o Abel em 20, com o Abel em 21, e agora o Palmeiras rumando para de novo provavelmente ter a melhor campanha da fase de grupos. Claro que ainda estamos chegando à metade do turno, né? O primeiro turno do retorno teremos, claro, da fase de grupos, mas o Palmeiras vai ter 2 jogos em casa, onde é plenamente favorito, pega o Cerro até pelos problemas extracampo, que não vai ser fácil em Assunção, mas é o Palmeiras muito bem, até porque outras equipes não estão bem e não são tão eficientes quanto o Palmeiras do Abel. Na primeira etapa, o Verdão, mesmo ficando com nem 25% do posse de bola, teve mais oportunidades, fez 1 numa infelicidade da zaga do Bolívar, faria 2, um negócio impressionante, 42 da primeira etapa, parecia 42 do fim do tempo, dos tempos, não só da primeira ou da segunda etapa, eram 3-1 quando o Facundo fez 2-0, aliás, perdão, o Estevão fez 2-0, e o Palmeiras voltou para o segundo tempo, talvez dando um pouco mole, ter o desgaste, as alterações do Bolívar deram certo, o Fábio Gomes, o atacante brasileiro, fez 1 de cabeça, faria outro de cabeça, e quando estava melhor o Bolívar, talvez mais próximo da grande virada, foi o Palmeiras que foi com, de novo, o Maurício voltando e sendo fundamental para a equipe do Palmeiras, fez 3-2, um lance carambolado, a bola bateu no Facundo, sobrou para o Maurício, e quando a fase é ótima, e são 7 vitórias seguidas para a equipe do Abel, o Palmeiras fez 3-2. Depois pouco ameaçou a equipe boliviana, e o Palmeiras de novo mantendo a sua história, como você já destacou, a única equipe a vencer 2 vezes o Bolívar em La Paz, e contando, e muito bem, como aliás o aniversariante, 18 aninhos, Estevão. Os clubes brasileiros que derrotaram o Bolívar na altitude: o Grêmio em 1983, o Palmeiras em 2020, treinado à época pelo Vanderlei Luxemburgo, com aquele golaço do Gabriel Menino. Isso, ele fora da área. Quebrou aquela invencibilidade do Bolívar, que já durava 37 anos contra clubes brasileiros, e o Internacional em 2023. E agora o Palmeiras volta a repetir o feito, hein? Volta a repetir o feito, vencer na altitude. É complicado, vencer 2 vezes então, mais difícil ainda, hein? E a 4ª vez, então essas 2 do Palmeiras em 20 de hoje, o Inter em 23 e o Grêmio em 83. Quando o Grêmio venceu o Bolívar, acabaria campeão pela primeira vez. Quando o Palmeiras venceu o Bolívar, foi bicampeão. Quando o Inter venceu em 23, não aconteceu nada. Mas nada pro Inter. Mas agora, quem sabe, nessa toada histórica, os Palmeiras, ao vencer o Bolívar, pode ser de novo campeão. Aí seria tetra. É um feito e tanto. José Manuel de Barros. O Zé Manuel, falando em Internacional, transmitiu 3-3, Inter e Atlético Nacional. Hoje 3-2 pro Palmeiras. E teve gol anulado do Flaco Lopes. E ele narrou o gol anulado, né? Como pede o manual do narrador. Tem que narrar o gol. Se o VAR decidir que o gol foi mal, se o gol estava anulado, como foi o caso aí do Flaco Lopes, né, que o gol não valeu, se o VAR decidir assim, pelo menos o narrador já narrou. José Manuel de Barros deu Palmeiras 3-2 na altitude de La Paz, Então, e na terça-feira, o Inter saiu de 3-0 contra,
né, do Nacional, para empatar o jogo em 3-3, e não virou porque eu acho que o Roger foi meio conservador, né? Ficou com medo de tomar um quarto gol, né? E fez algumas alterações ali com medo de tomar o quarto gol. Poderia ter conseguido a virada de 4-3, né? A gente não vai saber nunca, mas dava, se ele mantém lá o Bernabé, principalmente em campo, ele que tinha virado praticamente um ponta esquerda, né? Mas o Vargas tinha entrado, tinha levado o perigo lá contra o gol do Inter, aquela coisa toda. Hoje eu fiquei impressionado com o primeiro tempo do Palmeiras, sinceramente, com o jogo em si, né? Porque a gente sabe que a força do Bolívar é a altitude de La Paz, é o principal jogador, é o craque do time, que não entrou em campo no primeiro tempo. Parecia que era o Bolívar que estava sentindo a altitude, sofrendo com a altitude, e não o Palmeiras. Não foi à toa que o Estevão, comecinho do segundo tempo, eu imagino que seja por isso, não tenho certeza, o Estevão nem conseguiu jogar o segundo tempo. Logo do começo, desistiu de uma bola que ele estava correndo ali, foi substituído. O Estevão correu no primeiro tempo, até bola quase perdida, ele foi tentar salvar. Parecia que estava jogando, né, no nível do mar, e não na cidade de La Paz, que é um terror para jogador brasileiro, para as equipes brasileiras, que praticamente para todo mundo, né? Tirando as pessoas que vivem na Bolívia, ali, em outras cidades mais altas, né? E tem cidade mais alta do que La Paz, e na própria cidade de La Paz. Mas o segundo tempo foi impressionante o que o Palmeiras e alguns jogadores do Palmeiras jogaram ignorando praticamente a altitude. O Estevão ignorou completamente. O que ele correu me assustou até. Será que esse menino vai aguentar? Tá correndo uma barbaridade. O Flaco Lopes o jogo inteiro. Foi uma partida extraordinária do Flaco Lopes. Para mim, o grande destaque nessa vitória. Para mim, graças a ele, o Palmeiras venceu, graças ao time como um todo, né? Mas a ele, o time conseguiu essa vitória. O Torres foi muito bem também. O Giai fez um grande jogo. O Gomes não adianta nem falar, né? O zagueiro fabuloso, que é o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. Mas o time como um todo foi muito bem. Mas alguns jogadores, assim, me impressionaram muito pela questão da altitude, ignorando a altitude e jogando. O primeiro tempo do Palmeiras foi uma coisa histórica. Eu acho que eu nunca tinha visto uma equipe jogar assim, na altitude desse jeito, né? Se entregando tanto, correndo. Com tanta autoridade. Correndo como se estivesse no nível do mar. A gente estava conversando aqui em off, e essa conversa também se estendeu no ar. Quem era o mandante? Verdade. Porque parecia que o Palmeiras era o time acostumado com altitude e o Bolívar era o visitante. Bolívar não acertava cruzamento. Tava sofrendo no primeiro tempo, gente. Porque não é assim a dificuldade do jogador de respirar. Também tem a questão da bola, do peso da bola, área rarefeita, aquela coisa toda, né? E aí o jogador tem que assimilar isso, tem que bater na bola de uma forma diferente, enfim, senão manda pra lua toda hora. E no primeiro tempo o Bolívar ia cruzar, mandava na lua. Jogava por cima, não acertava um cruzamento para a grande área. Então, assim, os problemas de altitude afetaram demais, aparentemente, a equipe do Bolívar no primeiro tempo. Essa é a impressão que passou. E do outro lado, o Palmeiras fazendo um baita jogo, jogando muito. Saiu com 2-0, poderia ter saído com 3-0, né? No final, no último minuto ali, o último segundo do primeiro tempo, o Flaco Lopes brigou aqui na ponta direita, ganhou a bola do zagueiro, mais uma, né? De tantas que ele ganhou, e cruzou pro Facundo Torres, que bateu no canto, a bola foi na trave. Ele poderia ter saído com 3-0 o Palmeiras. Segundo tempo, aí o Bolívar se explicou, né? Vamos correr, né? Acho que o treinador deu uma dura. Falou, escuta, vocês moram aonde? Vocês são de La Paz ou de onde vocês são? Né? Aqui é a gente que tem que correr, e não o Palmeiras. Quem correu no primeiro tempo foi o Palmeiras, vocês não correram. Vocês estão sofrendo com a altitude? Aí veio diferente o Bolívar do segundo tempo, foi pra cima. E aí acertou os cruzamentos, né? Se bem que aí foram feitos do Patito Rodrigues, que foi muito bem marcado no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu achar espaço para cruzamentos. E colocou 2 bolas na cabeça do Fábio Gomes, que ganhou no alto e fez 2 gols. Com 23 minutos estava empatado o jogo. E aí quando a gente achava o Palmeiras, né, na altitude, né? Depois dos 23, cara, quase meia hora do segundo tempo aí, não tem mais gás, né? Não tem mais jeito. Vai ficar aqui atrás, dando bicão e se segurando aqui para tentar o empate. Como é que o Palmeiras foi lá na frente e meteu um terceiro gol com o Maurício? E assim, o Facundo Torres foi finalizar de pé direito, chutou a bola no pé esquerdo dele. E o que é que aconteceu? A bola foi no pé do Maurício. Ele não passou pro Maurício, ele tentou pro gol, a bola bateu na perna esquerda dele e sobrou no Maurício. Hoje tinha que ser. Tem aquela história assim, tem dia que de noite é assim mesmo. Tava escrito nas estrelas que são mais próximas lá em La Paz, né? Que o Palmeiras ia ganhar o jogo. Conquistou uma vitória histórica espetacular. E no gol do Estevão. Porque eu mesmo pensei que o Flaco Lopes tivesse passado a bola
Eu falei, olha o Flaco Lopes errando o passe. Ele entrega no Facundo e o Facundo passa pro Estevão. O Estevão já tinha passado um pouquinho da bola. Sorte que o passe não foi muito forte. E aí o Estevão vai lá e faz o gol. Teve tempo de voltar e colocar pro gol. E estufar as redes. E ali não podia perder. Eram 3 jogadores do Palmeiras contra um zagueiro. E depois o goleiro. Mas, assim, eram 3 jogadores. Era o Flaco Lopes, o Torres e o Estevão. Né? E quem organizou foi o Flaco Lopes de novo ali, né? E 2 curiosidades aqui. Começando pelo Bolívar e o jogo aéreo. Jogando como mandante contra clubes brasileiros, nos últimos 10 anos, o Bolívar marcou 12 gols, contabilizando os de hoje. Foram 9 gols a partir de jogadas aéreas, ou seja, 75% gols em jogadas aéreas aí contra clubes brasileiros no estádio Hernando Siles. Então, a principal arma do time boliviano e apareceu. E 2 gols do brasileiro Fábio Gomes, atacante do Bolívar, estufou as redes do goleiro Everton. E o Palmeiras, a segunda curiosidade que eu prometi, invicto a 16 jogos fora de casa. É a maior marca do clube desde 1996, aquele time do ataque dos 100 gols. Não, repita, por favor. Repita. Palmeiras invicto a 16 jogos fora de casa. Que isso? Maior marca desde 1996, aquele time que ficou marcado, o ataque dos 100 gols. Mauro Betting, e o Zé pontuou. E de fato, eu não me recordo de um clube brasileiro que tenha feito o primeiro tempo que o Palmeiras fez. Acho que até por isso faltou fôlego no segundo e fez com que o Bolívar chegasse ao empate. Mas o primeiro tempo do Palmeiras, jogando com muita autoridade, na altitude, que é sempre muito difícil, e vários clubes brasileiros tentam de alguma forma amenizar os efeitos, adaptar os jogadores à velocidade da bola. Nos últimos tempos, vários clubes brasileiros adotaram diversas táticas, estratégias, chegar no dia do jogo, próximo ali do horário da partida. O Palmeiras que dessa vez antecipou a viagem em 2 dias. Mas sobrou o Verdão no primeiro tempo, hein, Mauro? Sobrou, tá checando aqui um negocinho aqui, mas esse Palmeiras de 96 é o time de melhor futebol que eu vi num curto espaço de tempo. Ainda para mim, o Flamengo de 81 e 82 é o melhor que eu vi na vida, é um dos meus livros. Olha, eu estou devendo um livro desse Palmeiras de 96, que foi uma campanha impressionante. Só no Paulista, 27 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Palmeiras cancelou as finais do Paulista de 96, aquela Via Láctea armada pela Parmalat, time do Veloso, Cafu, Sandro Kleber e Júnior, Flávio Conceição, Galeano, Amaral, Djalmin Rivaldo, Miller e Luizão, time do Luxemburgo. Time que conquistou 21 vitórias seguidas e dessas 21, 12 de goleada. 6-0 no Santos, então vice-campeão brasileiro de 95. 2-8-0 contra o Sergipe pela Copa do Brasil e pelo Paulistão contra o Botafogo em Ribeirão Preto no sábado à tarde. Era um time encantador. As pessoas iam, inclusive não só palmeirenses, iam ao Palestra Itália, ao Morumbi, ao Pacaembu, assistir aos jogos do Palmeiras, claro, pelo interior. Assistir àquele time do Palmeiras foi um futebol espetacular, que lamentavelmente não durou muito, inclusive na própria final contra o Cruzeiro, aquela virada cruzeirense no Palestra Itália, o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, o time do Leverkusen, porque o Palmeiras estava sendo naquele jogo o Miller, que o Miller tinha pulado o muro, voltaram ao São Paulo. O Palmeiras estava sem o Miller e aí fez muita falta naquela final, e o Dida estrondoso, né? Nos 2 jogos, aliás, no Mineirão 1-1 e 2-1 no Palestra Itália, na Copa do Brasil de 96, o Palmeiras criou 25 oportunidades e o Cruzeiro 5. Só que das 5 do Cruzeiro ele fez 3. O Palmeiras das 25 fez 2 e o Cruzeiro foi campeão. Então, bicampeão da Copa do Brasil. Foi um time fantástico, né? E não por acaso esse desempenho notável de jogos de invencibilidade como visitante. E insisto, na história da Libertadores desde 60 não tem nenhum visitante como o Palmeiras. Mas a equipe do Abel agora há muito tempo aí passou por uma invencibilidade. Começou lá com o Filipão ainda em 19 na Copa do Brasil, uma derrota para o São Lourenço, né? E o Palmeiras ficou um tempão sem perder como visitante, né? Nas campanhas de 20 e 21, o Palmeiras, por exemplo, não foi derrotado como visitante. E agora mantém um retrospecto muito bom, que deverá fazer, dentro da lógica, nesse retorno da fase de grupos da Libertadores, deverá a equipe do Abel ter a melhor campanha na fase de grupos. E isso, evidentemente, é uma ajuda em chegando até a fase semifinal, de você poder decidir no Allianz Parque o comando do Palmeiras até a final. Passou hoje pelo jogo mais difícil da fase de grupos do Palmeiras, né? Na altitude, contra o Bolívar. Jogo que prometia ser muito difícil para o Palmeiras. Verdão foi lá e venceu por 3-2.
Sobre o Palmeiras de 96, que a gente trouxe aqui, o número, que é histórico, o Luizão deu uma entrevista pra gente, atacante, o Pilhado perguntou pra ele, qual time foi melhor? O Vasco, campeão da Libertadores de 98, ou o Corinthians, campeão do mundo em 2000? E ele foi categórico, Palmeiras 96. Veloso, 96. Cafu, Sandro Kleber Júnior, Flávio Conceição, Amaral, Galeano, Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão. Olha o nível dos caras. Todos esses falam que o melhor time que eles jogaram é o time de 96. Olha o quadrado mágico. É que não teve tanta sequência, continuidade desse time. Não, o Rivaldo foi pro La Coruña e o Miller foi pro São Paulo. Mas... Aí você perde um Rivaldo, que 3 anos depois seria o melhor jogador do mundo, o Miller, que foi um dos melhores e mais espetaculares e mais inteligentes jogadores que eu vi. Você perde 2 jogadores, é claro que o time não fica o mesmo. Volta depois o Rincon, tem alguns bons reforços que chegam, mas a química se quebrou sem o Rivaldo e sem o Miller, né? Se aquele time tivesse ficado mais tempo, embora não tenha ganhado a Copa do Brasil, como eu expliquei há pouco, até com lances, uma infelicidade do Amaral no gol de empate do Cruzeiro, uma falha do Veloso no gol da virada do Cruzeiro, Veloso que fez uma temporada bárbara, o Amaralzinho também, mas assim, aquele time fez história, que foram só 5 meses, mas foram 5 meses de puro encantamento. Rivaldo, Djalminha, Miller e Luizão, hein? Quadrado mágico do Palmeiras de 1996, diante de tantos quadrados mágicos que às vezes surgem aqui no futebol brasileiro, nesse futebol de 2025, aqui da atualidade, esse sim, né, de 96 do Palmeiras, um verdadeiro quadrado mágico. E era quadrado mesmo, basicamente era um 4-2-2-2, né, era o Djalminha pelo lado direito, a partir do lado direito, o Rivaldo pela meia esquerda, o Luizão mais centralizado, o Miller mais pelo lado esquerdo. O lado direito vinha um Cafu atropelando com tudo, e o Júnior, que tinha acabado de chegar do Vitória, ali voando pelo lado esquerdo também. O Sandro fez muito gol, o Clebão fez 6 ou 7 gols no Paulista, uma fase espetacular do Clebão, e 2 volantes muito bons. Aliás, eram 3 as opções, era Amaral, Flávio Conceição, o Galeano, e o time muito, muito bom. Voava, era realmente encantador. Vai deixando o seu like, hein, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Uma notícia muito boa pro torcedor do Palmeiras, porque o Estevão saiu de maca e ele deu entrevista, abre aspas, para o Estevão. Muito feliz, acho que o melhor presente que poderia receber. Estevão, aniversariante do dia, completando 18 anos de idade, neste dia 24 de abril. Demorei para acostumar e infelizmente não consegui continuar, ele falando da altitude. Foi questão mesmo da altitude, aqui é surreal, fecha aspas. Porque o Estevão saiu no segundo tempo, saiu de maca, e agora ele confirma que foi questão mesmo da altitude. Correu bastante o Estevão, hein, Zé? Tava em todos os lados do campo. Aí você vai colocar, não podia ter dosado um pouco do primeiro tempo para aguentar o segundo tempo, mas aí poderia ter modificado também o jogo. Jovem, né? Aí, de repente, ele se poupa no primeiro para aguentar o segundo e daí? Aí não faz 2-0 no primeiro tempo, aí complica o segundo tempo pro time dele. Então é melhor assim, dá o que tem, aí sai, entra outro no lugar. E o Maurício, que entrou no lugar dele, fez o terceiro gol. Fez o gol da vitória, né? A gente falou muito durante a jornada, né? Cara, o que o Estevão tá correndo é brincadeira. Então, é meio assim, foi de certa forma natural que ele sentisse mesmo no segundo tempo, né? Foi um pouco antes do que eu imaginava, né? Falei, no intervalo ele, um oxigênio ali e tal, volta, vai aguentar um tempo aqui no segundo tempo, mas não o jogo inteiro, mas realmente ele sentiu cedo, né? Gastou tudo que tinha realmente no primeiro tempo, mas tem banco para isso, não é verdade? E no aniversário dele, 18 anos, né? Para sorte do Palmeiras, ele fez esse acordo, né? Não vai agora, faz 18, mas segura aí, vai pro Mundial primeiro. Mas tá chegando, hein? Para depois ir lá pro Chelsea. Parecia distante, mas tá chegando o Mundial, hein? Com transmissão da Jovem Pan, a transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora em junho, o Palmeiras estreia no dia 15 de junho contra o Porto. Hoje já é dia 24 de abril, hein? Dá pra conversar com os caras, deixar esse restinho de ano, Vou fazer a conta aqui. Não dá pra Quantos deixar esse jogos restinho o Palmeiras de ano? ainda tem Aí. até a Copa do Mundo de Clubes? Hoje enfrentou o Bolívar, aí tem o Bahia domingo, às 18h30. No Palestra Itália, lembrando que esse é o único jogo do Palmeiras como mandante numa sequência aí de 7 partidas, que começou contra o Internacional. Aí vai ter o Ceará, então Bahia, Ceará, Vasco, Cerro Porteño, São 3 fora Paulo, depois do Bahia. Bolívar, Bragantino, Ceará, Flamengo, acho que é isso mesmo, né? Flamengo, aí tem Sporting Cristal, Cruzeiro. Então tem mais 10 jogos.
se minha conta não estiver errada, 10, 11 jogos, o Estevão ainda pode fazer com a camisa do Palmeiras antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Acho que até errei minha conta, perdi a conta aqui no meio do caminho. Deixa eu ver, mas é por aí mesmo. Você vê como Bati jornalista... o dedo sem querer aqui. Como jornalista é bom com conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jogos possíveis. 12 jogos possíveis. Dentro da realidade aqui do futebol brasileiro, o calendário, que a gente sabe, essa insanidade, jogo aqui, jogo lá, jogos fora de casa. Como eu disse, o Palmeiras que começa numa sequência contra o Internacional, 7 partidas, e desses 7 jogos, apenas um em casa, que vai ser contra o Bahia nesse fim de semana. Mas a verdade é que tá chegando a hora, Mauro Betting. Não vou dizer adeus, não lembra, ô Pedro, não lembra, velho. Mas tá chegando a hora do Estevão se despedir, né? E os torcedores do Palmeiras, pelo menos algum tempinho atrás, ficavam preocupados com essa saída do Estevão. Hoje, esse Palmeiras passa um pouco mais de confiança, não é, Mauro? Pra jogar sem o Estevão. Não Embora é a mesma seja coisa. Um jogador assim extraordinário, que com certeza vai fazer muita falta, o Palmeiras... Tem um Paulinho aí pra entrar, né? O Palmeiras parece que criou alternativas. Pode não ser do mesmo nível, mas é de outra prateleira. É de um nível altíssimo, não Paulinho. Mas, Paulinho, Vitor Roque, Rafael Veiga, Maurício. O elenco é um dos melhores ou mais equilibrados elencos que o Abel vai ter. Aí, mérito inegável da Leila, sim, sabe? Do Anderson Barros, sim, do próprio Abel, que ajuda, né? É o triunvirato que comanda o futebol do Palmeiras, por óbvio. Então, assim, é um elenco muito bom, recheado com ótimas opções, assim. Palmeiras, lateral direita tem 3, lateral esquerda tem 2,5, zaga agora me parece robusto, apesar de ter perdido o Vitor Reis pro Manchester City, aí não tem o que fazer mesmo. Volantes do Palmeiras bem, meias também, atacantes pelos lados bem, centroavante com o Vitor Roque também, e eventualmente Vitor Roque e Paulinho pode fazer uma dupla de ataque, né? Não 1 e 3 meias ou 3 atacantes, podem ser a dupla mais enfiada, Paulinho e Vitor Roque, enfim. E o Flaco Lopes. O Flaco Lopes está muito bem hoje, foi disparado o melhor dessa vitória palmeirense em La Paz, bem num bom momento. O Flaco já veio jogado bem contra o Fortaleza. Então, assim, vai perder o Estevão. Qualquer equipe do mundo perderia muito se o Estevão. Mas o elenco está preparado para isso, até inclusive pelas 2 maiores contratações em valores da história em 110 anos de Palestra Itália.